próximo grupo que nós temos agora, quem é? Ainda mais. João Lucas, Wellington, Carlos e Eloir. Ué, por que você não deixa aí? Vai que tem algum outro vídeo também. Tem? Tem. Oi, testando. Tá dando pra escutar aí? Você faltar? Falta pra você ver. Eu te sou no trabalho. Eu já quero tirar o do Igor. Só. Exercício. Eu tô gravando. É o grupo. João Lucas e Wellington, né? Vamos falar aí também. Ok. Bom dia, senhores e senhoras. Bom dia. Então, meu grupo é eu, Eloir Júnior, para quem não me conhece, é da outra turma B, João Lucas e meu amigo Wellington de Oliveira. Então, a gente vai falar sobre como aprender a ouvir. E antes disso, para começar, ultimamente, no nosso mundo, tem pessoas muito tímidas, retraídas, que necessitam de atenção. E, igual eu, por exemplo, quando eu encontro com o meu melhor amigo, a gente está um final de semana, 2, sem se ver, sem se ligar, sem manter contato, eu tô doidinho pra, sabe, colocar o papo em dia, as ideias. Mas aí eu chego nele, ele fica meia hora conversando comigo e não dá, ele não deixa falar nada. Aí eu tenho que trabalhar isso, né? Eu gosto dele, eu quero manter essa amizade com ele muito tempo. E eu tenho que aprender a ouvir, eu tenho que mostrar que eu estou interagindo com o assunto dele, que eu estou preocupado, que eu estou interessado no que ele está me falando. E eu tenho que ter essa dinâmica com ele, não só com ele, com a minha namorada, no meu trabalho, com meus amigos, na faculdade, enfim. E agora eu vou contar para vocês 5 técnicas de ouvir, não é 3. Então tem que criar empatia. É exatamente o que eu estava falando agora. Você tem que mostrar que você está interagindo, que você está interessado no assunto dele. Aí você pode, quando você estiver sentado, você vai ter as mãos pouco cruzadas para mostrar que a sua coluna está curvada, que você está prestando atenção de verdade no que ele está falando e olhar diretamente para ele, nos olhos, principalmente se for mulher, que, né, você olhando nos olhos da mulher, demonstra sinceridade e isso. Um sorriso de boca fechada, sem mostrar os dentes, só para ser postura de atenção. É isso. Próximo é analisar, para buscar informações concretas, separando o que é fato da emoção. Então, você vai prestar atenção no que ele está falando. Você pode ir fazendo perguntas, tipo aquelas perguntas retóricas que você já sabe a resposta dele, mas você está fazendo esse tipo de pergunta para ele responder e ele perder a timidez, ele interagindo mais com você, ele se sentir mais seguro, perder o lado retraído dele. E isso. Próximo é buscar uma síntese para promover a troca de informações na direção de um objetivo. Então,
Você vai buscar um foco na conversa para manter ela bem direcionada, ela ter um bom desenvolvimento e ela terminar bem. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Wellington de Oliveira, que ele vai fazer o complemento desse assunto, e se alguém tiver alguma dúvida pode segurar, para a gente não perder o foco, e é isso, valeu! Bom dia, se alguém que não me conhece, eu sou o Wellington. Eu vou dar continuidade ao que o Luiz estava falando. Na fala, há vários preconceitos. E há dois estilos de preconceitos, são os preconceitos internos e os preconceitos externos. No caso, o preconceito interno é aquele que você tem dentro de si, aquele que você cria uma própria ideia e cria um preconceito. Preconceito externo seria aquele preconceito que você adquire através de outra pessoa, que essa pessoa pode te influenciar nas suas ideias, nas suas atitudes, na sua fala, no seu modo de conversar. O que acontece? Quando uma pessoa fala com você, muitas pessoas esperam ouvir aquilo que ela quer. Ela não quer ouvir o que a pessoa tem para falar, e sim aquilo que ela realmente quer escutar. E isso é um tipo de preconceito. No caso, nós, para podermos falar bem e escutar bem, devemos primeiramente excluir esses dois preconceitos, tanto internos como externos. Agora, eu vou dar um exemplo aqui de um preconceito que acontece. Por exemplo, tem um gestor na empresa, ele é um gestor eu supondo que seja um gestor de TI, ele está todo de terno e gravata, vamos supor lá que é o Michael, ele é o diretor, o gestor lá de TI. E está lá os seus três, no caso, 10 pessoas que trabalham para ele, né? Vão lá fazer uma reunião e tem o Igor, que está de terno, igual ao diretor. Já tem o Marcos lá, que está com a roupa mais manga polo, uma calça jeans. Tem a Tatiane, que está lá toda bem vestida, socialmente e super confiante. O que vai acontecer? O diretor, se ele tiver algum tipo de preconceito, ele vai olhar no Igor, que está com um vestido trajado igual a ele, e vai tirar uma ideia do Igor. Ou seja, se ele estiver fazendo alguma coisa que vai dar algum projeto, escolher um entre os três, se ele tiver algum tipo de preconceito, ele pode escolher o Igor somente pelo fato de ele estar utilizando aquela roupa igual a ele, que ele considera que é algo melhor, adequado. No caso, a Tatiane, se ela estiver muito confiante, no caso ele é o diretor, pode deixar ele meio, vamos dizer assim, retraído, né? No caso, o Marcos, né? Como está vestido uma roupa que ele não concorda com aquele estilo, no caso, isso caracteriza um tipo de preconceito, ok? Neste caso, é um preconceito interno. Agora, como responder às perguntas? Primeiramente, quando você está conversando, você tem que prestar atenção no que essa pessoa está falando e não na pessoa. Se eu estou falando com você, com qualquer um de vocês, eu tenho que olhar nos seus olhos, prestar atenção exatamente na sua fala e não em você ficar reparando no seu corpo, no gesto que você está fazendo, e sim no que você está expondo a mim. Para mim depois tomar uma ideia, fazer uma ideia daquilo que você falou e expor as minhas ideias a você. Neste caso, se eu por acaso pegar e ficar prestando atenção em outras coisas, ou então estiver com algum tipo de preconceito e querer
tirar uma ideia sem antes pensar no que você está falando, pode, no caso, não ser uma conversa com sucesso, né? Não pode acontecer uma conversa com sucesso. Pode acontecer um tipo de preconceito que pode prejudicar tanto no ouvir como no falar. Existem 3 processos que ajudam numa fala, na comunicação de sucesso, né? Que é o ouvir, que é responder e o agir. Estes 3 são os 3 passos de sucesso para você ter uma comunicação com sucesso. Neste caso, você primeiro deve escutar a pessoa, analisar o que ela está falando, sempre prestando atenção. Depois, se estiver com alguma dúvida, perguntar sem hesitar para a pessoa exatamente a dúvida que você tem. Depois de você ter a ideia do que a pessoa falou, você vai fazer a sua resposta em cima dessa ideia e, após essa resposta, vai agir. O que seria isso? Por exemplo, eu sou um diretor de uma empresa e o Hugo, ele está falando comigo, eu faço uma promessa para o Hugo. Entendeu? O Hugo tem algumas ideias, né, da empresa. Você poderia fazer isso em relação à empresa, está acontecendo assim, assim. E ele vem expor essas ideias a mim. Eu chego lá e falo, então vamos fazer assim, dessa maneira, tal dia. Quando eu chego no dia, o que acontece? Eu fiz a promessa, mas eu não cumpri. Ou seja, eu ouvi, fiz as perguntas a ele, tive as ideias, né? Refleti sobre as opiniões dele, mas eu não agi. Ou seja, não houve uma comunicação ali com sucesso. Porque além de me escutar, de me perguntar, para poder tirar as dúvidas, eu também tenho que agir, senão essa comunicação não surte efeito, ok? Então, a minha explicação básica aqui termina por aqui. Eu vou passar para o João Lucas, ok? Obrigado. Bom dia. Como é que está o tom aí? Dá para ouvir tudo bem? Enfim, eu vou falar sobre como fazer perguntas. Então, fiquem tranquilos em relação a perguntar. E como é sobre esse assunto, né, pode perguntar bastante aí. Se você quer perguntar uma coisa específica, o que você procura nela? Você procura respostas específicas. Agora, vou contar uma coisa que aconteceu comigo há alguns dias. Eu estava na academia e aí eu estava com uma dúvida assim que bateu, porque eu tomo muita água quando eu estou fazendo academia, né? Aí eu fui perguntar assim, eu fiquei com medo de perguntar, porque as pessoas meio que repugnam a muitas perguntas, né? Quando a gente acha que é idiota, muita gente ri, às vezes fazem piadinhas, e por isso muitas vezes as pessoas não perguntam por isso. Aí eu fui perguntar para o professor, fui direto assim, falei, professor, tem uma pergunta para fazer, eu acho que é idiota, mas quero que você fale para mim como é que funciona. Eu perguntei, tomar muita água durante o exercício físico traz problemas para treino de hipertrofia? Ele falou assim, não existe pergunta idiota. Então foi tipo ele que me ensinou assim, ele que me falou que não existe pergunta idiota. Também eu concordo com isso, sabe? Apesar que tem muitas perguntas retóricas que podem atrapalhar a aula, podem atrapalhar tipo uma reunião, mas pergunta foi feita para se fazer. Mas tem que ficar muita atenção em relação a perguntas. Aí ele falou assim, não tem problema não. Aí depois disso eu comecei a pensar, né? Falei, não, eu acho que não tem que ter muito medo em fazer perguntas e expor o que eu estou querendo saber, sanar minha dúvida, né? Pois é, aí tomar muito cuidado com as perguntas retóricas. Por quê? Na faculdade mesmo, a nossa sala de aula tem
um exemplo disso, sabe? Muitas vezes, alguma pessoa pergunta, a professora falou assim, o modem é o modelo 1, né? Aí, tipo, o segundo modem é o modelo 2 e tudo mais. Aí o outro cara, o terceiro modem é o terceiro modelo? Aí, tipo, Não. pessoas rirem, o pessoal ri mesmo, sabe? Mas só que isso é pergunta para se fazer. Apesar que, às vezes, a gente tem muito preconceito com isso, mas tem que se fazer esse tipo de pergunta. Mas é bom tomar cuidado, porque você, por exemplo, está na reunião com seu chefe. Aí seu chefe está lá, você tem um mês de empresa, aí você chega lá, chefe, a gente está nessa reunião aqui, ele falou assim que o tema da reunião é sobre como avançar a produção, como avançar as metas, como melhorar. Aí o cara chega, pergunta pro líder dele, né? Fala assim, o que a gente está fazendo aqui? A gente está aqui para evoluir a empresa? Isso é uma pergunta retórica. Aí o que o mestre dele, o líder dele, que está um mês, contratou ele, vai pensar? Nossa, esse cara não tá com nada, né? Tipo, ele não... Esse cara não serve pra mim, né? Porque o cara tá aqui tem um mês, é iniciante, é estagiário. Estagiário, normalmente, o pessoal acha que estagiário é tudo preguiçoso, né? Aí, os caras pode acabar sendo demitido por isso. É o seguinte, em relação a questionários. Quando a pessoa vai fazer um questionamento com alguma pessoa, fez uma lista prévia de perguntas. Quando você fez a primeira pergunta, o cara está respondendo. Não fique nervoso para a segunda pergunta adiante. Porque isso pode mostrar muita insegurança. E, por exemplo, na entrevista de emprego, você quer um cara que te entrevista e que te passe segurança também. Apesar de você estar lá, você está querendo um emprego, você quer uma pessoa que dê confiança e que dê, que dê segurança para você. Então é bom você sempre ter uma lista prévia de perguntas antes e, claro, ensaio de tom de voz. Muito importante. Às vezes, você chega para o seu pai e fala assim, porra, pai, você não comprou o café da manhã, por quê? Sabe? O que você vai esperar dele? Você esperar dele uma resposta calma, uma resposta nervosa, excitada, ou você vai achar que vai ficar por aquilo ali mesmo? Não, ele vai ficar muito nervoso com você se ele for um pai assim rígido, se ele for um pai que não aceita esse tipo de coisa, né? Então é bom, tem ensaio de tom de voz. Às vezes você chega lá, pai, hoje você não comprou café da manhã, o que aconteceu? Isso é um tom de voz mais calmo. Ele com certeza vai explicar para você e não vai ficar nervoso. O que é isso, moleque? Eu não comprei por causa... Não, ele não vai falar. Ele vai falar assim, não, eu não comprei porque hoje eu acordei atrasado, enfim. Sobre o tema geral. Para concluir, pessoal, se quiser fazer alguma pergunta, meu nome é João Lucas, faço gestão de tecnologia da informação. É a primeira vez que eu estou apresentando assim, então pode ficar à vontade. Obrigado a todo mundo aí. E aí, gente, como é que foi pra vocês? Foi lindo. Foi bom pra vocês? Foi lindo. Foi lindo mesmo. Porque tem um crepúsculo lá, né? Só que o quê? Os meninos é bom, vocês viram? Você também? Quê? Pessoal, então o grupo falou sobre como ouvir e como trabalhar com perguntas. Dois assuntos essenciais na boa comunicação. Não é isso? Primeiro, a maioria das pessoas tem dificuldade em ouvir.
Isso é fato. Elas querem logo falar e colocar a opinião, e não escuta. E aí está um grande problema nosso. A gente não aprende a ouvir as pessoas. Então, nós começamos ali e ele veio trazendo essa abordagem para a gente aí da linguagem, o Eloir. Fizeram uma boa apresentação. Na verdade, o que segurou a apresentação deles? O domínio do assunto. Porque eles não usaram recurso visual nenhum. Vocês perceberam isso? Não usaram som, não usaram imagem, não usaram vídeo, não que poderia ter acrescentado. Eu falo muito isso geralmente gera mais riqueza de conteúdo. Se vocês tivessem usado algumas informações, não precisava ser textos, mas para poder intensificar mesmo, para poder gerar mais atenção mesmo do público, o recurso ajudaria muito nisso, né? Mas não trouxeram, mas conseguiram prender a atenção, porque eles tinham domínio total do conteúdo. Vocês perceberam isso? E primeiro, os três têm facilidade de falar em público. O que vocês acharam disso? Algum deles se mostrou travado, com medo, difícil? Nenhum. Vocês perceberam isso? Cada um dentro do seu ritmo, né? O Eloir começou aqui na frente, veio aqui falando. O Elton já parou aqui logo de cara, já, né? Face a face aqui com o grupo. Tete a tete, movimentou aqui na frente. E o Fernando? João Lucas, quem seria o Fernando? O João Lucas concluiu muito bem. Pegou o microfone. Um outro fator que eu achei que foi fundamental na apresentação do João Lucas, ele trouxe exemplos reais. Isso é muito bacana. Você está lá ouvindo uma palestra, o cara está falando só de teoria, quando ele dá exemplo da sociedade e fala da vida dele, todo mundo para para poder prestar atenção, porque é assunto de senso comum, que todo mundo conhece. Então eu achei de verdade que os três foram muito bons. Eles não apresentam dificuldade de falar em público. É o tipo de grupo são tipos de pessoas que não têm medo de falar em público. Só precisa o quê? Praticar. Então as pequenas falhas que existem, e em alguns momentos, algumas falhas que existiram são normais. Como o João Lucas finalizou, é a primeira vez que ele fala em público. Mas ele conseguiu sair muito bem. Vocês viram que no final ele começou a esquecer o que ele ia falar? E para concluir, e aí ele falou: eu agradeço, meu nome é João Lucas, querem fazer pergunta? E aí saiu tudo, colocou tudo para fora, o negócio fluiu bem. Então assim, é isso aí mesmo que é falar em público. Porque lembra que nós falamos que o improviso às vezes vai existir? E quando você não prepara, alguém te lança uma pergunta, se você está muito travado, você se bloqueia? Não, ele realmente esqueceu. Se fosse um discurso decorado, ele teria parado ali, e tudo que ele tivesse falado tinha caído em desuso. Não, ele conseguiu retomar e concluir com chave de ouro. Então acho que os meninos foram muito bem. Alguma crítica em relação à postura, à aparência, fala de algum dos colegas? O que vocês observaram aí? Eloir? Ou nada? Tudo excelente? Não, o Eloir conseguiu fazer uma boa introdução para o grupo. Tanto que, a partir, se observarem bem, o restante do grupo utilizou por base o Eloir. Ele começou com exemplos, então o restante do grupo fez exemplos a partir disso. É aquilo que nós falamos, início, meio e fim, tem sequência. Ficou bem feito. Muito bacana, exatamente. Ele começou com uma boa movimentação de palco, isso é legal, tá? Você movimentou bem, bons exemplos, mostrou uma total desenvoltura. Os problemas só a folha sem apoio que te prejudicou um pouco. Eu tinha acabado de falar no grupo anterior, vocês fizeram o mesmo erro, vocês cometeram esse mesmo erro, tá? E às vezes, como você estava com o papel na mão, focou-se muito no papel e pouco o olhar direcionado para o grupo. Mas a desenvoltura é excelente, tá? Bom movimento. O segundo aí, o Wellington, qual é a avaliação de vocês? Particularmente, eu gostei de como o Wellington se portou diante do palco. Porque a voz dele é uma coisa muito boa. A voz dele tem um tom agradável. Por mais que ele tenha uma fala lenta, mas pelo menos ele prende o público. Algumas pessoas falam, mas elas acabam deixando o público meio sonolento. O Wellington não. Ele tem uma desenvoltura boa, ele fala bem, só que ele faz com que o público ainda tenha atenção nele. Essa questão da voz dele, que é muito saudável, é muito favorável, porque sua voz não é alta demais, não é gritada, né? É uma voz boa. E isso, assim, o que ele precisa melhorar um pouquinho na voz é só deixar ela um pouco mais forte, assim, as expressões mais fortes e menos lentas. Porque realmente é uma voz agradável de se ouvir. Você quer dizer que ele precisa dar um ênfase em algumas palavras? Exatamente, não ficar só naquele ritmo, assim, porque a voz dele é mais baixa e ela é mais calma.
como ele falou, então é muito agradável. Então tem que, vamos supor, aqui ele falou pra gente o quê? 5 minutos, às vezes se fosse 1 hora, pode ser que ficaria um pouquinho cansativo, então só dá mais ênfase em alguns momentos. Porém, a abordagem dele foi muito boa. Fala, querido. Eu penso que ele apresentou bem o conteúdo, mas eu acredito que se ele se movimentasse um pouco mais, seria mais interessante, porque ele ficou restrito a um pequeno pedaço. Ele ficou mais centralizado. Exatamente. Né? Ele podia se movimentar, porque aí esse problema da voz dele, de não prender atenção, já seria resolvido um pouco em parte. Com a movimentação. Exatamente. Né? Mas foi muito bom. Eu achei que ele tem boa facilidade. Outra coisa também que eu observei é que ele trabalhou com o público, né? Fez uma dinâmicazinha, deu exemplos, então... Deu exemplos, interagiu com o público. Gente, isso é fundamental. Se eu consigo trazer o público para participação, eu ganho o público todo o momento da minha fala. Então, realmente foi muito bom. E sem contar que eles estão muito elegantes também. Não sei se vocês viram, se as pessoas repararam aí o traje deles, todos eles estão bem elegantes, assim, conseguiram passar isso também, uma certa seriedade, cores sóbrias e elegantes. Eu achei isso muito bacana. E uma coisa que eu acho que te favoreceu também, Wellington, você fez muito gesto. Isso foi... Vocês viram? Os gestos deles foram sempre enfáticos. Às vezes a fala um pouco mais devagar, mas os gestos, sempre utilizando a outra mão para poder enfatizar aí. Então achei que foi excelente. E o próximo, que foi o João Lucas, que eu achei que ele buscou interatividade, né? Excelente exemplo, trouxe a prática para a realidade. Ele tem um excelente português, vocês perceberam isso? Ele não tem um erro de plural. Ele fala as palavras todas, porque a gente fala aqui na frente, algumas palavras, a gente emenda, fala rápido, isso ele fala pausado, ele tem um português exímio. Usou um vocabulário rico, usou palavras interessantes, que a gente usa pouco aí na língua, né, como exemplo da própria retórica, que ele trouxe algumas coisas que que enriquecem o discurso de um bom orador. Acho que esse foi um dos pontos-chave da sua apresentação, além de um excelente tom de voz. Tá? A única observação que eu faço é que você teve o excesso de movimentação. Como a gente movimenta, que eu disse, você ficou andando para lá e para cá o tempo inteiro, você não parava, você fazia isso daqui, ó. Ia falando, então você ficou nisso daqui, ó, o zigue-zague, indo e vindo. É uma coisa que eu acho que pode melhorar. Você pode se movimentar, mas para um pouco, fala daqui, depois anda ali, não ficar só andando para lá e para cá, porque fica meio assim, tá? Cansa um pouco aí também o ouvinte. Só toma cuidado também, porque às vezes você olhava um pouco para baixo. Sabe o que é? Estava anotado aqui, ele olhava só para mim. É porque fica focado, o professor está avaliando, aí você falava e olhava para mim. Eu anotei ali, o olhar direcionado pro professor. Se é plateia, eu olho para todo o público. Nesse caso, como é avaliação, eu fico prestando atenção mais em mim do que no restante. Tá bom? Mas é isso, gente. Então, parabéns, os meninos foram excelentes. Gostei muito mesmo. Tá? A gente vai encerrar aqui então os trabalhos de hoje, já são 10 horas, não é isso?